O mundo tá muito louco. E eu acho que nossos filhos vão ter uma dificuldade muito grande de entender. Se é que a gente vai ter filhos, né? Como que era o mundo na nossa época, na nossa vez de ser adulto. Em menos de 24 horas, muitas loucuras aconteceram. Na verdade, essa semana inteira, esse mês, esse ano inteiro, se for ver. Mas as principais coisas que aconteceram essa semana, principalmente de ontem pra cá, foi na sexta-feira, os Estados Unidos tinham dado um ultimato na Anthropic, que eles queriam usar o Claude e outros modelos da Anthropic para fins militares. E a Anthropic tinha até as 5 horas da tarde de ontem para dizer se ia liberar todos os usos que eles querem ou não. Depois, a OpenAI, a princípio, defendeu a Anthropic por dizer que não, eles não iam deixar, mas poucas horas depois, eles acabaram assumindo o lugar da própria Anthropic junto ao Departamento de Defesa, agora Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Poucas horas depois disso ainda, na madrugada de ontem para hoje, na madrugada de sexta, 27 de fevereiro, para sábado, 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. O que essas coisas têm de ligação entre si? E o que a gente pode tirar disso para nós aqui no Brasil também? É mais ou menos isso que a gente vai falar nesse vídeo. Tentar ligar esses pontos, que são pontos muito mais importantes do que parecem, porque eles têm a ver com a história não só atual, mas com o futuro. Porque, primeira coisa, vamos falar sobre essa história da Anthropic com o governo dos Estados Unidos, com principalmente o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ou seja, o equivalente ao Ministério da Defesa dos Estados Unidos. E a Anthropic, justamente, ela é uma empresa que ela nasceu de dissidentes que saíram da OpenAI, porque eles não gostavam do jeito como a OpenAI estava se desenhando, e eles queriam uma empresa, teoricamente, que fosse mais de acordo com objetivos humanitários, para desenvolver uma IA que fosse mais de acordo com esses tipos de objetivos. Só que eles acabaram desenvolvendo um modelo de IA, que é o Claude, que é tão bom quanto o ChatGPT, ou até melhor, em muitos casos. Eles ficam pau a pau, uma hora um tá melhor, outro tá melhor. Para muitas coisas o Claude é melhor, e as ferramentas deles. E em julho de 2025, o Pentágono assinou um contrato de 200 milhões de dólares, até 200 milhões de dólares, com 4 empresas. Eram Anthropic, OpenAI, o Google e a xAI, que é do Elon Musk. E a ideia desses contratos era para dar esse dinheiro para eles prototiparem capacidades de IA para a segurança nacional, ou seja, para o exército americano. Só que aí, a Anthropic ela acabou sendo especial nesse caso, entre essas 4 empresas, porque ela foi a única que foi aprovada para operar nas redes classificadas do Pentágono, ou seja, em coisas secretas, coisas que as outras não teriam acesso e coisas que realmente top secret, assim, que ninguém pode ter acesso. E isso ela fazia junto com a Palantir, que, para quem não sabe, a Palantir é uma empresa basicamente de data science para espionagem, data science para grandes governos, para exércitos, para espionar no próprio povo, ou para espionar o inimigo, coisas assim. E então a Anthropic entrou para atuar junto à Palantir. A Palantir ela consegue conectar os dados, coletar os dados, e a Anthropic entraria com os modelos dela, provavelmente mais na questão de usar esses dados, né? Jogar no modelo para ele te ajudar a ter insights. E aí, a gente pode, antes de ir para o próximo ponto, a gente pode pensar que 200 milhões de dólares não são muito para uma empresa que a última avaliação deles é de 380 bilhões de dólares. Eles acabaram de captar, aliás, 60 bilhões de dólares. Então, assim, 200 milhões de dólares é muito pouco. Só que uma questão é, uma empresa do Vale do Silício é muito importante para ela que ela tenha contratos com o governo americano. Primeiro porque o governo americano tem dinheiro basicamente infinito, principalmente no sistema de defesa deles, mas também porque senão vai acontecer o que está acontecendo agora, que a gente vai chegar, que eles podem, do nada, ter uma prerrogativa de que você está indo contra a soberania nacional, contra a segurança nacional,
e simplesmente querer tomar a sua empresa ou querer embargar a empresa, que é o... A gente já vai chegar lá, mas é basicamente o que eles vão querer fazer. Então, por que que teve essa batalha? Por que que teve esse ultimato que eles deram até as 5 da tarde de ontem? O negócio foi o seguinte: eles estavam trabalhando já com o governo dos Estados Unidos, com o exército dos Estados Unidos, só que eles tinham 2 restrições no contrato. E a Anthropic não estava disposta de jeito nenhum a abrir mão dessas restrições. E elas eram basicamente as 2 principais, né? Talvez tivesse mais, mas que todo mundo está falando sobre, que foi mais divulgado, foram essas 2. A primeira delas era que eles não poderiam fazer vigilância doméstica em massa dos americanos. Ou seja, eles não poderiam usar os programas da Anthropic, o Claude e outros modelos que eles possam ter, que com certeza o que eles oferecem para o exército é muito mais do que o atual que a gente tem, o Sonnet 4.6, o Opus. Essa era uma das coisas. A segunda eram armas autônomas, onde a IA poderia tomar as decisões letais sem nenhum humano no loop. Ou seja, a IA poderia... Você colocar uma IA nas armas, nos robôs, nos sistemas de míssil, onde quer que seja, né? Enfim, no negócio dos caças, era basicamente isso, essas 2 coisas. E a Anthropic não estava disposta de jeito nenhum a aceitar isso. Uma coisa importante de pensar também é que em janeiro de 2026, como você já deve saber, os Estados Unidos invadiram bem rapidamente a Venezuela e capturaram o Maduro, que era o presidente da Venezuela. Inclusive, ninguém lembra mais do Maduro, né? Depois, parece que esse ano já durou umas 2 décadas já, de tanta coisa que aconteceu. E parece que os Estados Unidos usaram justamente o Claude para ajudar a fazer essa operação, para ajudar a planejar essa operação. Então, parece inclusive que a própria Anthropic ficou sabendo pela imprensa disso, e eles não gostaram muito dessa ideia de ter o sistema deles usado para esse tipo de coisa. Aí agora, em 25 de fevereiro, o Pentágono deu um ultimato, que era até as 5 da tarde de ontem, para ver se eles iam aceitar aquelas 2 condições ou não. O Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, ele falou que não poderia, em boa consciência, aceitar os termos. Na verdade, ele tinha falado isso na quinta-feira já tinha falado 24 horas antes, mas eles ainda tinham mais 24 horas para dar uma resposta final, acabaram não dando. E aí ontem, às 5 horas da tarde, passou esse deadline, esse prazo. O Trump postou no Truth Social falando que o pessoal da Anthropic era left-wing nut jobs, ou seja, malucos esquerdistas. E aí o Pete Hegseth botou um textão, eu vou até virar aqui para vocês verem, um textão que ele colocou no X, falando aqui sobre Anthropic e sobre o que ele acha. Aí ele falou, olha, que essa semana a Anthropic entregou uma masterclass, né, uma aula em arrogância e traição, assim como um exemplo de livro de como não fazer negócios nos Estados Unidos, com o governo dos Estados Unidos e com o Pentágono. Bom, ele está comentando aqui, eu posso até deixar na descrição esse post dele, mas é fácil de procurar. Esse aqui é o secretário da Guerra dos Estados Unidos. Uma coisa interessante de pensar é justamente esse rebranding também, né? Porque geralmente, na maior parte do tempo, o departamento chama Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E eles trocaram de nome para Departamento da Guerra em setembro do ano passado. Tava deixando a gata sair aqui. Porque é isso, né, gente? A vida continua, mesmo com tanta coisa acontecendo. Então, aí, beleza. Aí eles ficaram putos porque a Anthropic não quis fazer o que eles queriam que eles fizessem. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram meio que um embargo na Anthropic. Então eles falaram que literalmente eles colocaram uma classificação de risco à cadeia de suprimentos nacional. Cadeia Nacional de Suprimentos, ou seja, é como se fosse uma empresa radioativa, assim, que outras empresas não poderiam nem tocar nela,
se elas quisessem ter contratos com o governo também. Só que muitas empresas importantes precisam desses contratos com o governo. E é até interessante porque, na verdade, todas as Big Techs têm contratos com o governo americano. E a Anthropic, ela roda principalmente servidores do Google, mas também da Amazon. Inclusive, a Amazon também fez um investimento bilionário na Anthropic, o que só comprova que é toda uma economia circular ali no Vale do Silício, que todas as empresas investem entre si. É uma coisa para um outro vídeo, na verdade, sobre a questão de se é uma bolha ou se não é, e outras coisas. Mas, resumidamente, eles foram meio que embargados, meio que proibidos de fazer negócios com algumas outras empresas. E, além disso, outras empresas logo depois soltaram meio que notas de repúdio, meio que apoiando a Anthropic. Só que poucas horas depois, quem que assumiu no lugar da Anthropic? Quem que chegou e falou: ah, não, pensando bem, você pode usar o nosso modelo? Justamente a OpenAI. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, a OpenAI, que o CEO é o Sam Altman, que é o mesmo cara que poucos dias atrás estava comparando pessoas com computadores de carne. É a mesma pessoa, é a mesma empresa. E aí também o mesmo Sam Altman, que poucas horas antes tinha se posicionado em defesa da Anthropic, deles terem sido corajosos, de colocarem pau na mesa contra o governo dos Estados Unidos. E aí eles foram lá e assumiram o lugar deles, assumiram que eles vão deixar sim o Departamento de Guerra dos Estados Unidos usar os modelos deles. Supostamente, eles falaram que eles também concordam com a Anthropic, com aqueles dois casos eles não querem que eles usem, mas também eles falaram de um jeito, aquele linguajar juridiquês, sabe? Aquele de plausible deniability que os americanos gostam de falar. É aquela negação plausível, que dá pra você dar uma ensaboada ali, tipo, eu falei, né? Que eles falaram assim, olha, no X, no X, o Sam Altman falou: chegamos a um acordo com o Departamento de Guerra para usar nossos modelos na rede classificada deles. E aí ficou aqui que as restrições que a OpenAI colocou no contrato são praticamente idênticas. Detalhe, ninguém teve acesso ao contrato em si, né? Isso aí é tudo pelo que eles falaram. E que idênticas às que a Anthropic exigia, sem vigilância doméstica em massa e sem armas totalmente autônomas. O totalmente é importante. E aí fica a pergunta óbvia: por que o Pentágono aceitou da OpenAI e recusou da Anthropic? Aí a gente tem algumas hipóteses que a gente pode pensar. Primeiro, o que eu acabei de falar, que é uma linguagem jurídica, não necessariamente sobre princípios, que teoricamente a Anthropic tem esses princípios mais humanistas, o que também, se você parar para ver, tem um monte de briga entre Dario Amodei, Sam Altman, Elon Musk e outros caras das Big Techs. Eles estão direto brigando entre si, falando: não, você não é humanista, não. E, cara, é uma loucura. Sinceramente, é uma loucura as conversas entre eles. E a OpenAI disse que pode usar para qualquer uso legal. Eis a questão: o que configura como qualquer uso legal? Né? Que leis que eles estão usando como base para isso? Até porque também, em um caso realmente de guerra, eles podem simplesmente meter uma lei marcial e vira legal. Qualquer coisa que o Pentágono mandar é uma lei legal, porque se você está em lei marcial, você está em estado de guerra, o Pentágono vira a maior autoridade. Muita coisa eles podem passar sem o Congresso. E aí eles deixaram bem ambíguo algumas coisas. Aí outras hipóteses também. Pode ser uma questão pessoal com o Dario Amodei, porque eles já tiveram rusgas com o Dario Amodei em outros momentos, inclusive com muitos das pessoas ligadas ao Pentágono, ou, assim, torcedores de internet do Pentágono, digamos, falando que o Dario é um traidor da pátria, e que esse tipo de coisa que eles estavam fazendo, de querer vender um sistema para o exército dos Estados Unidos, mas colocando restrições, é uma espécie de traição da pátria, meio que um crime lesa pátria. E então, assim, tem um precedente de que eles poderiam querer simplesmente se vingar um pouco do Dario. Pode ser também. Mas uma outra coisa que é muito importante, interessante assim,
será que eles estavam querendo justamente ter essa liberação para poder usar, porque eles já sabiam que eles iam entrar em guerra dali a poucas horas, ou pelo menos eles tinham uma boa ideia de que isso poderia acontecer? Será que eles estavam querendo isso para já liberar, para já poder usar nessa operação o Claude? Essa aí é uma coisa assim, um pouco pode ser que seja, um pouco pode ser meio que teoria da conspiração, porque também não teria tempo hábil, a não ser que eles já tivessem com tudo pronto ali, só precisasse realmente dar o ok para eles legalmente poderem fazer isso, né? O que eu acho também que é bem provável. Mas se não tivesse pronto, não teria tempo hábil de liberar isso. Mesmo assim, claro, os modelos são muito rápidos, eles com certeza têm muita coisa que a gente nem tem acesso ainda, deve ter modelos mais rápidos do que a gente está acostumado. Mas mesmo assim, isso aí provavelmente não teria um tempo hábil, a não ser que já tivesse tudo pronto e só precisasse dessa decisão legal para liberar. Aí pode ser. E aí, sim, entramos agora na parte da guerra, finalmente, que hoje, 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos, junto com Israel, lançaram uma operação militar conjunta contra o Irã, chamada Operação Epic Fury. Epic Fury, aliás, né, a Fúria Épica, com ataques a Tehran, Isfahan, Qom e outras cidades. O Irã retaliou com mísseis contra não só Israel, mas também contra vários países no Golfo Pérsico. E. Golfo Pérsico, né? Ali, Bahrein, pegou Dubai, pegou vários países, pegou toda a região ali. Eles atacaram principalmente bases aéreas americanas, mas também. É claro que nesse momento que eu tô gravando agora são 6h12 da tarde de um sábado. O que eu falar, assim, com certeza a hora que você olhar, pode ser daqui a algumas horas, pode ser daqui a alguns dias, daqui a alguns anos até. Então, com certeza, pode ter coisas assim, tipo, mas tal coisa aconteceu, como que você não sabia? Eu não sabia porque eu tô nesse momento aqui histórico, nessa hora, o que eu vi até agora, o que eu vi. Eles usaram drones, aparentemente, em Dubai, jogaram drones em Dubai também, atacaram um hotel ou alguns hotéis, supostamente procurando pessoas ligadas à aeronáutica dos Estados Unidos e também de Israel. Então tá rolando toda essa treta em tempo real, estão jogando míssil pra lá, míssil pra cá. Então, assim, eles também falaram que vão fechar, ou fecharam o Estreito de Hormuz, que é por onde passa uma porcentagem absurda, sei lá, 40% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz, que é ali bem entre o Irã e o Golfo Pérsico, a Arábia ali. A Península Arábica, aliás, né? O Golfo Pérsico é o Irã e a Península Arábica ali. Enfim, deu pra entender, né? Que mais? Então, não tem como saber a ligação, se eles queriam usar para entrar nessa guerra ou não, os modelos e quais modelos que eles estão usando, porque a gente entra nessa parte dos modelos porque justamente o Hegseth, o Pete Hegseth, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, ele já tinha falado em janeiro, num memorando interno, que o exército ele tinha que virar uma força de combate AI first, ou seja, eles tinham que pensar na IA primeiro, para poder justamente usar a inteligência artificial para pegar os dados de inteligência, o que eles conseguem ver pelos satélites, pelos radares e tal, jogar na IA, para a IA conseguir ajudar a te falar, joga bomba para cá, usa, sei lá, manda os aviões para lá, essas coisas assim, né? Como fazer uma defesa em tempo real, como integrar isso a um sistema de defesa como o domo de ferro, sabe, para antiaéreo, coisas assim, várias questões, né? Você pode usar IA para muitas coisas ligadas ao exército, com certeza. E justamente essa era uma das grandes questões que o Dario Amodei estava com essa briga com o governo dos Estados Unidos, que era que ele não queria que eles usassem para vigiar a própria população americana, que é uma coisa que, assim, para toda aquela questão de terra da liberdade, liberdade de expressão e tudo aquilo, realmente é bem absurdo para os americanos, e deve estar rolando muita treta interna nos Estados Unidos. Inclusive,
essa guerra não é uma guerra muito popular, né? Eu acho que a última vez que os Estados Unidos realmente entraram numa guerra que eles tinham um grande apoio da população foi na Segunda Guerra Mundial mesmo, porque depois eles entraram em várias guerras que a população estava bem foda-se pra guerra. E eu não sei se eu tô falando demais essa palavra e o YouTube vai acabar com o meu alcance por causa disso, mas também fazer o quê, né? É a verdade. Querendo ou não, uma das grandes questões da IA, para além de pensar, será que vai virar uma Skynet? Será que, né, vai virar um exterminador do futuro? É para esses usos mesmo, para esses usos militares e toda essa questão também de você não só de ser usado como um sistema de vigilância, que você, pô, imagina quantas câmeras tem por aí que eles poderiam colocar esses sistemas e ver o que você tá falando, sabe? Ou um negócio desse aqui que, sabe, a gente sabe, eles falam que não, mas a gente sabe que tá em tempo real ouvindo tudo que a gente tá falando. Só que um grande problema para eles até então era que não tinha como você processar tantos dados em tempo real. Só que cada vez mais a gente tem essa condição tecnológica de processar os dados em tempo real e de ter o perfil ideológico das pessoas e coisas assim. E isso fica perigoso, porque dependendo das mãos de quem cair uma coisa dessas, pode ser muito perigoso. Porque tem gente que fala, não, mas se você for bonzinho e fizer tudo o que o governinho quiser, você não precisa se preocupar. Mas, cara, a gente não sabe, pode mudar o governo, pode mudar um monte de coisa, sabe? O que era completamente legal hoje, daqui a pouco podem baixar uma lei e não ser mais, então é difícil, cara. Mas eu vi que acabou na bateria aqui do microfone, então deve ter piorado um pouco o som. Vou tentar fechar rapidinho, né? Mas é basicamente isso que eu queria deixar pro final, que era essa parte, né, desse quadro maior, com as Big Techs virando parte da infraestrutura de guerra ou de defesa. E é uma das grandes questões, na verdade. E eu vou fazer vídeo sobre as revoluções industriais, eu acho que é importante falar sobre isso e como que isso foi importante para a transformação social e para a transformação das indústrias de defesa e de um monte de outras coisas e como que isso é tudo interligado. Mas no nosso caso, né, nessa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, que é a revolução, a terceira foi a automação com robôs, e agora a gente já está na quarta, que seria uma automação assim da inteligência artificial, dos robôs autônomos e coisas assim. E nesse ângulo acaba sendo que os data centers da indústria tech, tudo isso que estão construindo, acaba sendo justamente uma parte de soberania nacional, de defesa, ou pelo menos os exércitos vão tentar usar isso dessa forma. Querendo a gente ou não, eles vão usar isso dessa forma. Então é uma coisa tanto dentro do próprio país, de você pensar, mas também para fora, para você pensar, cara, e em relação a outros países, outros governos, como que a gente faz? E é uma questão muito importante, é uma questão muito difícil, né? De pensar, inclusive, o que vocês acham? Eu não, em nenhum momento nesse vídeo eu tinha lembrado de falar para vocês comentarem, mas comenta aí, o que vocês acham, tanto da questão do OpenAI, da questão da Anthropic, na verdade, da questão dessa guerra que estão começando e da ligação da tecnologia com ela, que tem tudo a ver. E, na verdade, assim, se a gente fosse entrar na parte geopolítica da coisa, teria muito mais coisas. Mas só para fechar a parte das empresas de tecnologia, que no caso a Anthropic não queria se ligar nessa parte, pelo menos algumas coisas eles queriam que o governo não tivesse acesso ou não pudesse fazer com um produto deles. Mas, historicamente, em outros momentos, isso não seria, num momento de guerra, não seria nada novo que os governos quisessem ou pedissem ou até forçassem empresas a colaborarem com eles. Por exemplo, em outros tempos, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, a Ford, que produzia carros, ela passou a produzir tanques e aviões. A Standard Oil começou a fazer
um combustível estratégico para o governo, né? Ela produzia combustível só para o governo, ou mesmo algumas empresas que a gente sabe, o pessoal fala, ai, olha quem que criou essa empresa, né? Por exemplo, a Volkswagen foi criada justamente no governo da Alemanha ali da década de 30 para fazer carros para a população. E várias empresas têm ligações ou tiveram em momentos de guerra com os exércitos deles. Porque justamente, querendo ou não, é uma parte importante. A infraestrutura da indústria em si acaba sendo importante, principalmente nos momentos mais importantes, como foi também na pandemia, que quem tinha indústria para fazer respiradores, para fazer tudo, né? Luvas, vacina, tudo, máscara, acabou se dando melhor do que quem tinha que ficar dependendo da boa vontade e do preço do mercado que as pessoas desesperadas pelas coisas estavam pagando. Então, agora, a questão tecnológica de computação, de... É que a gente fala IA, porque IA acaba sendo buzzword, né? Mas basicamente, todo o que está ligado com essa infraestrutura é o cerne da questão hoje. E, bom, eu sei que ficou mais longo do que eu pretendia ficar esse vídeo. O que você acha? Você acha que é normal que uma empresa de IA tente colocar limites éticos ao uso da tecnologia que ela desenvolveu? Ela pode fazer isso? Não pode, não deve. Se é normal também um governo banir uma empresa ou tentar banir uma empresa ou tentar botar um negócio radioativo nela para que outras empresas não mexam com ela, isso é normal também. Você acha que isso é legítimo, que pode, é legal, enfim, você acha que o governo tem direito de se meter numa empresa privada e fazer o que ele quiser? Ou você acha que uma empresa privada tem direito de ditar como que o governo vai usar a tecnologia que ela própria criou? O que você acha de tudo isso? Comenta aí. E eu vou deixar aqui algum outro vídeo que tenha a ver com esse assunto. O YouTube vai dizer qual que você deve ver o próximo. Mas de qualquer jeito, cara, obrigado. Se você assistiu até agora, tamo junto. E segue aí, porque de onde veio isso, vem muito mais. Valeu!